4. Lembrando que Paulo continua mais uma sessão em que ele está argumentando com os cristãos da igreja, das igrejas da região da Galácia, mas principalmente com a igreja de Antioquia, que é a principal igreja dessa região. E essa carta foi escrita para eles, chamados de Gálatas. E o apóstolo Paulo estava enfrentando uma dificuldade naquela igreja, porque havia uma discordância entre os crentes que estavam lá. Parte deles eram judeus, e esses judeus queriam impor suas tradições, especialmente as leis cerimoniais do Antigo Testamento, sobre os cristãos gentios que estavam lá, que não eram judeus, e que receberam o evangelho através do apóstolo Paulo, e o próprio apóstolo Paulo não inquiriu deles, não exigiu deles nenhum tipo de cumprimento quanto às obras da lei. Simplesmente os ensinou que pela fé, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos justificados diante de Deus. E esta redenção, esta salvação, ela é eficaz e ela é de uma vez por todas. Eu vou melhorar na minha vida, na minha conduta, obviamente, ao longo dos anos, com o auxílio do Senhor, mas no que tange a confiança de que eu passo a ser, por adoção, filho de Deus, e de que eu estou salvo, e que se alguma coisa me acontecer no decorrer dos meus dias, e eu morrer, no momento em que eu morrer, imediatamente eu estarei com o Senhor. Ah, mas e se eu morrer fazendo alguma coisa errada? Opa, vamos lembrar, a salvação foi por meio da fé em Cristo Jesus, e não por meio de obras. Nós devemos nos arrepender, se tivermos oportunidade, de tudo quanto fizermos de errado. Mas não há nada que me separe de Cristo. O próprio apóstolo Paulo escreve isso lá no capítulo 8 de Romanos, e ele pergunta: quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? E aí ele vai responder dizendo que nada pode nos separar deste amor. Nem os nossos próprios erros podem nos separar dele. É óbvio que o cristão não tem prazer em viver errando, em viver tropeçando, em viver uma vida de pecado. Ele sempre quer melhorar e se afastar o quanto mais ele conseguir disso. E aí é uma luta, que é uma insistência constante em mortificar as obras que são próprias da natureza humana, que são carnais, e crescer naquilo que é do novo homem, que é exatamente esta pessoa que é plantada dentro de mim pelo Espírito Santo de Deus, que se renova dia após dia como uma criatura nova, para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, Paulo ensinou os cristãos lá da região da Galácia a respeito desta salvação graciosa pela fé. Mas alguns judeus estavam lá insistindo e exigindo, uma vez que alguns deles eram parte da liderança da igreja, exigindo que os cristãos começassem a considerar os elementos da lei cerimonial. E aí o apóstolo Paulo está desde o capítulo 1 dizendo que as obras da lei nunca tiveram eficiência em tornar o homem santo ou em salvá-lo. Não porque a lei fosse ruim, mas porque nós somos ruins e nós somos insuficientes na nossa obediência à lei. Então nenhum de nós conseguiu cumprir. E então o apóstolo Paulo vai concluir isso dizendo o seguinte: a lei serviu para nós como uma direção, um orientador, um tutor. Mas essa lei, ela serviu como um tutor até que viesse o Filho de Deus, o nosso Redentor. Ele sim conseguiu cumprir toda a lei. Ele sim é suficiente, não só para cumprir a lei, mas suficiente para cumprir a lei no meu lugar, pagar a minha dívida na cruz do Calvário e me salvar com uma salvação que é eterna, que não tem limite, prazo de validade, que não tem limite de abrangência. Então, o fim da lei para Paulo é Cristo, não o fim no sentido dela encerrar, mas no sentido de finalidade. A lei sempre apontou para Jesus Cristo, a lei sempre mostrou Cristo. Os cristãos, os crentes que estavam no Antigo Testamento, eles tinham uma relação com a lei, mas era uma relação inferior à relação que nós temos hoje. Em qual sentido?
Eles não conseguiam enxergar essa finalidade da lei de apontar para Cristo. Eles observavam a lei apenas como um elemento que foi dado por Deus para a proteção, para a preservação deles, mas também como uma meta para eles alcançarem, para eles cumprirem, para obterem de Deus algum favor. Já o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4, ele está mostrando algo diferente. Ele está mostrando assim, não, a lei serviu para vocês como tutores. Vocês já tinham a promessa de Deus, que é a herança. Só que como vocês ainda eram de menores, uma pessoa de menor não pode tomar posse da sua herança. Ela tem que esperar a maioridade. E aí Paulo está dizendo, olha, o período do Antigo Testamento foi o tempo da menoridade, onde vocês tinham a herança, vocês tinham a promessa de que seriam povo de Deus, que seriam uma nação abençoada por Deus, mas vocês estavam debaixo da tutela da lei. Quando na plenitude dos tempos o Filho de Deus veio, Jesus Cristo veio, chegou a maioridade, ou seja, o relacionamento que os crentes passam a ter com Deus agora, não é mais um relacionamento de alguém que está debaixo da tutela da lei, mas é o relacionamento de alguém que tem a autonomia para se relacionar direto com o Pai. É isso que Cristo fez lá na cruz. Ele abriu um novo e vivo caminho para que eu ore e fale com Deus, para que Deus fale comigo, para que eu não precise de intermediário nesse processo. Ele abriu um caminho para que eu tenha convicção de que eu tenho paz e comunhão com Deus, não porque eu cumpri toda a lei, porque ninguém consegue, mas eu tenho paz e comunhão com Deus, porque Cristo cumpriu por mim, Ele morreu no meu lugar, e então a relação que é estabelecida agora, é uma relação de filhos, e não mais de escravos, é uma relação de filhos maiores, e não mais de menores, em todos os aspectos que você imaginar, é uma relação superior. E por que Paulo está fazendo isso? Paulo está fazendo isso para mostrar para os judeus, não venham trazer coisas lá do Antigo Testamento e querer aplicar estas leis, esses cerimoniais e esses hábitos aqui, porque aqueles lá eram inferiores do que o Evangelho está apresentando. Eles servem para me fazer entender a profundidade e a grandiosidade da obra de Cristo. O Evangelho precisa do Antigo Testamento para mostrar a sua relevância e a sua importância. Então, os dois elementos, tanto a lei quanto o Evangelho, são absolutamente importantes para a nossa vida. Mas eu não posso pegar leis cerimoniais, leis de dieta, como existiam no Antigo Testamento, e aplicá-las à vida do cristão como sendo uma condição para que ele receba alguma bênção, algum benefício, alguma salvação em Cristo Jesus. Não. E não só essas tradições e cerimônias do Antigo Testamento, da cultura dos judeus, mas de qualquer cultura. Em Cristo Jesus foram abolidos qualquer tipo de mecanismo cerimonial, ritual, para você alcançar algum tipo de benefício de Deus. Sacrifício, penitência, vela, qualquer coisa desse tipo, pagar promessa, subir escada de joelhos, não existe. Cristo pagou o superior e o maior de todos os castigos em nosso lugar. Ele foi lá e se colocou no nosso lugar. E Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho. Não tem como você tentar adquirir qualquer favor de Deus se não for através da fé em Cristo Jesus. Aí alguém vai dizer, mas é só isso que era a questão dos judeus, era essa. Que eles diziam, mas é só isso? Para os nossos ancestrais foi tão difícil. Para os nossos ancestrais, eles tinham que ir lá oferecer sacrifícios no templo, eles tinham que se purificar, eles tinham que se afastar disso, se afastar daquilo outro, eles tinham que passar anos sem tocar em alguma coisa, tinham que guardar o sábado, eles tinham que guardar isso, guardar aquilo outro, eles tinham que ser representados por um sacerdote, e o sacerdote por sua vez por um sumo sacerdote. Era tão difícil, e agora é só isso, é só crer em Jesus. É isso que Paulo está dizendo, é só isso, porque é um relacionamento superior. Todo aquele relacionamento do Antigo Testamento, ele serviu apenas para mostrar a nossa incapacidade, para que quando Cristo viesse, nós entendêssemos
que não há outro meio a não ser Cristo. E agora Paulo está, capítulo por capítulo aqui desta carta aos Gálatas, mostrando isso, tanto para os gentios que estavam preocupados se tinham ou não que fazer aquelas imposições, ceder às imposições dos judeus, quanto também para mostrar aos judeus que eles estavam enganados, que nem os gentios precisavam daquilo e nem eles próprios, os judeus, precisavam mais daquilo. E então aqui nós observamos do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, nós falamos sobre este relacionamento filial, esta adoção de filhos que nós recebemos pela fé em Cristo Jesus. Jesus veio, cumpriu a lei, cumpriu os cerimoniais, ele realizou um sacrifício em nosso lugar, ele foi julgado, ele foi executado por essa lei, ele se submeteu a tudo isso para nos resgatar. E ele nos resgatou, e agora, pelo resgate que ele executou, nós fomos adotados na família de Deus. O nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento mais formal, distante, por intermédio de mediadores humanos. Nosso relacionamento com Deus agora é um relacionamento direto. O único mediador entre nós e Deus é o próprio Senhor. Quando Deus olha para mim, Ele me vê como um filho, e as minhas imperfeições? Não, Ele não olha nas minhas imperfeições, Ele olha para as perfeições do seu filho, porque o seu filho é a lente que existe entre eu e Deus, e Cristo Jesus faz a mediação. Então a justiça de Cristo está posta sobre os meus ombros, porque as minhas injustiças foram lançadas sobre os ombros de Cristo lá na cruz. A justiça de Cristo satisfaz o coração do Pai. Então quando Deus olha para mim, Ele não olha como um Deus insatisfeito, irado e chateado, porque hoje eu não dei conta de fazer isso ou aquilo. Ele olha para mim e Ele está sempre olhando para mim como um Pai satisfeito, porque sobre mim Ele vê o nome do Filho dEle. Isso me humilha, porque me faz saber que de nenhum outro jeito eu poderia satisfazer Deus, a não ser através de Cristo. Mas por outro lado me alegra, porque já que esse é o único caminho, que privilégio então, poder crer nesse Senhor Jesus, porque não há outra opção para você adquirir de Deus algum favor ou salvação. Ou é por Cristo, ou não é por ninguém, não tem jeito, por você mesmo, nem por outros, você pode alcançá-la. Mas essa adoção, ela é uma adoção muito profunda. Eu já ouvi muitas histórias sobre adoção que não deram certo. Conheço muitas que deram certo. E conheço uma porção que não deu. Eu e a Sibeli, a gente ainda discute sobre esse assunto aí, que a gente queria muito não ficar em um só. Biologicamente, não tem jeito de ter mais um. Mas volta e meia esse assunto volta lá em casa. Vamos adotar, não vamos adotar. Aí uma pessoa disse assim, olha, cuidado com a adoção. Cuidado com a adoção, porque quando você não tem nenhum filho e você adota, você não tem chance de dar errado. Porque você não sabe o gostinho de gerar uma criança. Mas quando você gera, você tem já uma possibilidade de ter alguma dificuldade, de tratamentos diferentes. Às vezes o tratamento é igual, mas a pessoa que entra na família não vai se sentir amada, mesmo que você de repente ame mais essa pessoa do que os outros que foram gerados por você. Esse é o maior índice entre os que não dão certo. Eu estou lendo um livro sobre isso, que a criança adotada, onde já existe uma outra, ela tem uma grande chance de não se sentir parte da família. Não estou dizendo que isso é regra, que isso é lei, que vai acontecer isso sempre. Estou falando de probabilidades, de não se sentir. Veja, o nosso Deus é tão extraordinário, que quando Ele nos adotou, Ele fez algo diferente conosco, para que nós não nos sentíssemos como esses filhos que às vezes são adotados, e aí eles não se sentem filhos de verdade. O versículo 6 fala para nós que Deus Ele nos adotou
mas Ele não só nos adotou, mas Ele pôs o Espírito dentro de nós. E esse Espírito nos faz chamar Deus de Paizinho. Ou seja, Deus está anulando qualquer possibilidade dessa adoção não dar certo. Porque Ele é que vai convencer você de que você é filho de Deus. Não é fantástico isso? Eu falo que as obras de Deus, elas são extraordinárias. O problema lá era o quê? Os gentios chegaram lá, os judeus chegaram lá e começaram a falar assim, ó, você não pode ter certeza da sua salvação. Como é que você pode ter certeza? Você não é circuncidado. Você não cumpre a lei cerimonial. Sem cumprir a lei cerimonial, como é que você pode dizer que você é filho de Deus? Você não é descendente consanguíneo de Abraão. Quem estava aí no capítulo 3 sabe por que eu estou falando isso. Então, o apóstolo Paulo disse, não, mas os filhos de Abraão não são os descendentes de sangue, mas são os que têm a mesma fé de Abraão. E o que me faz ser filho de Deus é Cristo, porque Ele me incluiu nessa família quando Ele se entregou no meu lugar, quando Ele me substituiu na cruz e me trouxe para dentro dessa família. Ah, mas esse sentimento, como é que você pode ter certeza que você é salvo? Eu posso ter certeza porque Deus colocou o Espírito dele dentro de mim, e o Espírito dentro de mim me diz que eu sou filho de Deus. Essa adoção não é uma adoção com chance de dar errado. Essa adoção tem 100% de chance de dar certo, porque Deus garante que vai dar certo. Então veja aí, se você está com a apostila, é o final da página 83, Espírito de filho. E porque vós sois filhos, é o versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, que a tradução para nós seria paizinho, ou um jeito carinhoso de se dirigir ao Pai. Se você tiver lá do Espírito Santo para cima, é painho, né? Se tiver para baixo, é paizinho, né? Mas é um jeito íntimo de se relacionar com o Pai. O Espírito Santo faz isso com a gente. O Espírito Santo me convence de tal maneira que eu sou filho de Deus, que eu me sinto parte dessa família, eu me sinto herdeiro dessa família. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse ministério do Espírito Santo dentro da nossa vida. Deus o coloca em nós. Deus envia o seu Espírito em nós, para que Ele nos convença. Mas não é só isso que o Espírito faz. Vamos lá. Na página 84, se você está com a apostila, senão eu vou citando aqui. Existem pelo menos três áreas que o Espírito Santo atua na nossa vida. 3 ministérios dele. O primeiro é o batismo. Veja só, Colossenses capítulo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 diz: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ele não está falando do batismo aqui com água, esse batismo que nós realizamos na igreja. Ele está falando de um batismo que acontece anterior a esse. Esse batismo aí é o ato regenerador de Deus na vida do homem. Veja, o primeiro batismo que nós recebemos não é o batismo com água. O primeiro batismo é quando Deus envia o Espírito dele, e o Espírito dele entra no nosso coração. Nós não sabemos quando foi o dia, quando foi a hora, mas o Espírito Santo, em algum momento da nossa história, ele entra dentro de nós. E quando ele entra, ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça e do juízo de Deus. Normalmente isso acontece quando eu estou ouvindo uma pregação, e aí as palavras que antes nunca surtiram efeito na minha vida, agora eu ouço e parece que aquelas palavras são claras e objetivas e parece que o assunto é comigo. Por quê? Porque talvez eu ouvi muitas vezes, mas o Espírito Santo eu não tinha sido batizado com esse Espírito. Mas no dia que esse Espírito entra na minha vida, ele produz uma revolução dentro do meu coração. E também na minha mente, nos meus ouvidos. E quando eu leio ou quando eu ouço a palavra de Deus, ela passa a fazer sentido para mim. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Nós dizemos que esse batismo é exatamente o momento da conversão. É quando acontece a conversão genuína. Você vai ouvir falar sobre muitos batismos por aí. As pessoas inventam regras a respeito de batismo com o Espírito Santo. Eu cresci em outra denominação, não cresci aqui.
Mas eu cresci numa denominação em que as pessoas diziam que a prova que você foi batizado com o Espírito Santo era que você falasse em outras línguas. Isso não é bíblico. Isso não está em lugar nenhum da Bíblia. Procure um texto que diz que o Espírito Santo batiza com línguas. Você não vai encontrar isso nas Escrituras. Agora, se esse é o primeiro batismo, como é que você creu? Aí eles vão responder da seguinte forma: não, crer na palavra de Deus ou não é uma questão de opção do homem. Então vamos ter que voltar mais atrás. Como que pode ser opção do homem, se em Efésios capítulo 2 diz que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados? Nós somos inimigos de Deus. O homem sem o Espírito Santo dentro do seu coração, ele é um inimigo de Deus. Ele não está nem aí para Deus. Ele não reconhece que é pecador. Ele não acha que ele precisa de salvação. Ele não admite que ele é culpado de alguma coisa. Ele não crê absolutamente na existência de Deus. Deus é apenas, talvez, se ele for um pouquinho místico, Deus é um mito, é alguém pelo menos para ser temido. Mas esse tipo de fé que apenas tem medo de Deus, Tiago diz que esse tipo de fé é um tipo de fé pior do que a dos demônios, porque os demônios eles temem e tremem diante de Deus. E tem gente que simplesmente, eu acredito que Deus existe. E aí, se você acredita que Deus existe, que tem um Criador disso tudo aqui, você no mínimo deveria ficar um pouquinho preocupado. Será que eu estou fazendo o que agrada a esse Criador ou não? Sem fé produzida pelo Espírito Santo, nenhum homem crê em Deus. Então não é uma questão de opção. O Evangelho nunca foi uma questão de opção. O Evangelho é uma questão de tornar pessoas culpadas ou tornar pessoas salvas. Deixa eu explicar melhor isso. Quando o Evangelho é pregado e você ouve o Evangelho sendo pregado, ou você abre a Bíblia e lê o Evangelho, e você lê lá no Evangelho dizendo assim: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Essa frase tem duas funções na sua vida. Ou ela serve para que Deus possa dizer para você: você teve a oportunidade e não creu. Ou, se o Espírito Santo estiver dentro de você, essa frase vai ser como um gatilho. E na hora que ela for dita, o Espírito Santo vai dizer: isso é verdade. Creia nisso e você vai ser salvo. Isso é o convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo vai mostrar para você: você é pecador. Se você não crer em Cristo Jesus, você terá uma eternidade inteira para enfrentar as consequências de todos os seus pecados. Então, quando nós nos deparamos com este ensino aqui, que Deus envia o Espírito dele para nos notificar que somos filhos de Deus, nós estamos tratando da obra do ministério do Espírito Santo na vida dos homens. E o ministério do Espírito Santo na vida dos homens começa exatamente com o convencimento, ou, como nós chamamos aqui, com o batismo. Quando o Espírito Santo entra em você, te convence do seu pecado, te convence que há um juízo vindouro, há uma agenda, há uma data para você na agenda de Deus, e nesse dia você terá que comparecer diante de Deus. Veja, diante de Deus, nenhuma das nossas obras são suficientes. E nesse dia, ou Deus vai olhar por você através das lentes de Cristo, se você crê em Cristo, ou Ele vai olhar você do jeito que você é. E nesse caso, nenhum de nós escapará. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Ninguém que fizesse o bem. Ninguém. Nenhuma pessoa. Isso significa que nenhum de nós tem a menor chance sem Cristo. Quem nos faz crer em Cristo? O Espírito Santo. Ele é o convencedor, Ele é aquele que nos transforma, que nos faz crer. Ele transforma a nossa mente, Ele transforma o nosso coração, Ele produz essa regeneração. São atos contínuos. Ele entra, Ele convence, Ele regenera, você crê, a palavra chama você, você crê e você é justificado diante de Deus. Essas coisas são muito difíceis de dimensionar ou de escalonar e dizer o que vem primeiro, o que vem depois. O fato é que essas obras são obras do Espírito de Deus
na vida de um homem. Você só vai chamar Deus de paizinho depois de ter o Espírito Santo de Deus dentro de você. Caso contrário, você nunca vai fazer isso. Talvez você vai chamá-lo de o cara lá de cima, como a gente sabe que tem gente que chama. Mas de paizinho não. Porque de paizinho, só se você estiver falando a verdade, você tem que ter o Espírito Santo dentro de você, para te convencer que de fato você faz parte dessa família. Nenhuma outra argumentação pode te convencer que você faz parte dessa família verdadeiramente, a não ser a argumentação interna do Espírito Santo na sua vida. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Qualquer outra ideia sobre batismo com o Espírito Santo, ela não é bíblica. Essa é a ideia bíblica sobre batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo penetrando na minha vida e me convencendo. E não importa se eu vou ser grego, ou se eu vou ser judeu, se eu sou escravo, ou se sou livre. O Espírito Santo, ele nos dá a beber da mesma água. Ou seja, o tratamento é o mesmo. Não importa quem você seja, se é homem ou mulher. Isso acontece quantas vezes na vida de uma pessoa? Não, isso acontece uma vez só, e é de uma vez por todas. Ah, pastor, eu me converti há 10 anos atrás, me desviei, agora não sou mais crente, agora eu estou pensando em vir de novo. Não tem essa coisa de estou um tempo, depois saio, depois volto. Isso é coisa humana, isso é coisa nossa. Agora, salvação é uma coisa que acontece de uma vez por todas. Ou você é, ou você não é. Ou nunca aconteceu, ou já aconteceu, você está passando por um momento de declínio e alguém te informou mal, alguém não te instruiu direito e você achou que você estava perdido e agora Deus está tocando o seu coração, você está retornando e aí você teve aquela sensação que você pôs um pé no céu, depois pôs um pé no inferno, agora pôs um pé no céu de novo. Mas isso nunca aconteceu. O Senhor Jesus, falando sobre os seus, ele disse para o Pai que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perderá. Ou seja, todos aqueles nomes que Deus escreveu na mão de Jesus Cristo antes que ela fosse pregada na cruz do Calvário, todos esses nomes serão salvos. Não importa o que aconteça. Eles serão. Em algum momento, o Espírito Santo entrará e os convencerá definitivamente. E eles servirão ao Senhor. Podem passar por momentos de deserto na vida? Podem. Todos nós estamos sujeitos a isso. Podem passar por momentos de erro? Podem. Todos estamos sujeitos a isso. Mas sempre acontecerá o arrependimento genuíno no coração deles. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele amolece o nosso coração. Tem uma música bem bonita que a gente faz tempo que não canta, mas é algo genuíno que eu posso cantar para o Senhor. Amolece o meu coração. Amolece o meu coração. O nosso coração ele tem uma tendência a se endurecer com as coisas. Tá? Mas, ministérios do Espírito Santo. Primeiro, esse batismo, que é esse primeiro contato, é quando o Espírito de Deus faz uma obra por você. O segundo ministério do Espírito Santo é a habitação dele em você. Primeiro ele vem para te transformar. Depois ele vem para habitar constantemente em você. Romanos 8, versículo 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A habitação do Espírito é algo completamente natural na vida daquele que foi regenerado. O Espírito Santo não regenera você para te abandonar. Ele te regenera e passa a habitar em você. Aí lá no final de Gálatas, Paulo, ele está construindo aqui. Lá no capítulo 5, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Por quê? Porque possivelmente alguém vai responder aqui: ah, eu tenho a habitação do Espírito. Ok, então tá bom. Então vamos ver. Qual que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria. Ele vai dar uma lista, tá? Para nós. Mas ainda não é o momento aqui. Aqui ele está começando a dizer o seguinte: olha, você crê em Deus? Bem, muito bom isso. Isso é sinal de que o Espírito Santo de Deus habita em você. Ele entrou, te transformou, te fez crer, reconhecer, admitir, se arrepender, e agora ele habita em você. Uma outra maneira de falar dessa habitação é quando lá no Evangelho de João ainda, o Senhor Jesus prometeu o Espírito Santo, que ele seria aquele que nos convenceria, ele seria aquele que nos consolaria, e ele seria o selo
de Deus em nós. O que significa selo? Bom, eu acredito que a maioria aqui, acho que com exceção da Raquel ou de um outro, é da geração que a gente mandava carta ainda de papel, né? Então, quem já mandou uma carta de papel sabe que você tem que ir lá no correio e para a carta aí você tem que pôr um selo. O selo para nós aqui é um comprovante que você pagou, e que é uma carta legítima. Mas o selo, há muito tempo atrás, ele tinha outras funções. Ele tinha a função de autenticar quem era o remetente. Então, os reis, quando mandavam uma carta de um rei para outro, ou para alguma dos seus domínios, eles tinham um anel lá e eles queimavam um plástico, e com aquele anel eles marcavam aquele plástico e selavam a carta. Quer dizer, aquilo ali era um selo de autenticidade, era um selo de pertencimento, ou seja, aquela carta não só era autenticamente uma carta enviada pelo rei, mas ela também pertencia ao rei. Então, a ideia de pertencer está muito relacionada com aquelas marcas que a gente põe nos animais hoje em dia. Você vai lá com ferro e marca o animal lá. Aquilo também pode ser chamado de selar, de colocar um selo. A ideia do Espírito Santo habitar em mim é a ideia de me selar. Ou seja, quem é essa pessoa? Para as regiões celestiais, para o lugar onde Deus habita, mas para o lugar também onde habitam os anjos e onde habitam também os demônios, este selo faz total diferença. Entre nós humanos, às vezes não. Normalmente a gente não identifica esse selo. A não ser que você conviva com a pessoa e perceba através da conduta que é alguém diferente. Não é uma mente humana, carnal, que está dominando essa pessoa. Parece que existe alguma outra pessoa dominando, uma pessoa boa, santa, reta. É a ação do Espírito Santo na minha vida, tá? Mas para as regiões espirituais, veja, este selo é visível. E esse selo significa o seguinte: olha, esse daqui foi um daqueles por quem Cristo morreu. Nesse daqui, demônio não toca. Esse daqui, os anjos sabem que são filhos de Deus. Esses daqui são conhecidos na glória. Veja, lembra lá de Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando sobre a obra de Cristo, e ele diz, e nos fez, quando ele está concluindo lá, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, pode não ser conhecido do mundo físico, mas nas regiões celestiais, todos já sabem que nós estamos assentados junto com Cristo, no trono da glória. É isso que ele está dizendo. Então aquilo que não é conhecido dos homens, visualmente, é conhecido por todos os habitantes das regiões celestiais. É isso que Paulo está dizendo naquele texto. E então, isso é obra do Espírito. Quando alguém é convertido pela ação do Espírito Santo de Deus, essa pessoa não só é transformada, que é o batismo com o Espírito, mas essa pessoa também passa a ser habitação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ela está selada, ela está marcada, ela está autenticada como propriedade exclusiva de Deus. Por isso que nós rejeitamos a ideia de possessão demoníaca, por exemplo, de cristãos. Eu não posso admitir essa ideia. A Bíblia não dá nenhum caso e nenhum argumento para você admitir que possa existir uma possessão demoníaca de um cristão de verdade. Por quê? Porque se eu sou templo do Espírito Santo de Deus, como que um demônio pode ser mais forte do que a terceira pessoa da Trindade? Se um demônio for mais forte do que a terceira pessoa da Trindade, então nós estamos perdidos. Porque se o Espírito Santo de Deus não serve para me garantir diante dos demônios, então o que vai acontecer lá no final não vai ser, como Apocalipse descreve, uma aniquilação ou uma guerra absolutamente vencida sem combate, apenas com o sopro da boca do Senhor Jesus. Se existem demônios que podem vencer o Espírito Santo de Deus, então a guerra vai ser feia. Então a ideia é esdrúxula, esqueça isso. Esqueça. Tá? O Espírito Santo de Deus habita em você, você é propriedade de Deus.
Quem pode te separar do amor de Cristo? Ninguém. Quem intentará acusação contra você? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Tá? Então, guarde isso. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é a habitação de Deus. Você que crê em Cristo Jesus. Você que foi batizado com o Espírito Santo, que foi convencido dos seus pecados. Esta obra também acontece quantas vezes? Uma única vez. O Espírito Santo vem, entra e habita em você para sempre. Não tem essa de, essa semana o Espírito Santo estava comigo, essa outra semana eu fiz um negócio errado, o Espírito Santo foi embora, eu preciso pedir para ele voltar. Não tem. Aí eu vi que alguns de vocês deram risada, mas existem igrejas que ensinam isso. E isso não é verdadeiro. Isso é falso. De novo, ache um texto na Bíblia que mostre que existe esse tipo de coisa do Espírito Santo sair e voltar. Agora, é possível que eu fique, que eu me envolva de forma tão profunda com as coisas deste mundo, que o Espírito Santo fique entristecido e que a ação dele na minha vida, ele mesmo restringe a ação dele na minha vida? Sim. O próprio apóstolo Paulo fala: não entristeçais o Espírito. E a gente entristece. O Espírito Santo de Deus é santo. O nome dele já diz, ele é santo. E quando eu me entrego a uma vida de pecado, então essa minha natureza carnal, ela começa a se sobressair, e não é que ela é mais poderosa do que o Espírito Santo, não é. É o próprio Espírito que vai se constrangindo e se entristecendo com aquilo. Ele não vai sair de você. Mas o fato de você não estar mais sendo dirigido pelo Espírito vai levar você para uma vida de muita tristeza e de muito sofrimento, até que você entenda que você deve ouvir a voz do Espírito. A ideia de apagar aí não é a ideia de extinguir, tá? A palavra não significa extinguir. A ideia de apagar é exatamente o que significa, é tirar o brilho. É como apagar uma lâmpada. Não? Você não tirou a lâmpada, mas você a apaga. Paulo trata disso de uma outra maneira quando ele fala sobre as duas naturezas. Ele fala que eu tenho uma natureza terrena e carnal, que eu devo fazer morrer. Essa natureza, ela faz guerra contra o quê? Contra a natureza santa, contra o novo homem que está plantado dentro de mim. Quando eu alimento esta nova natureza com a palavra, o que acontece? Este novo homem cresce. Quando eu não o alimento, e do contrário, eu alimento com malícia, com maldade, com violência, a antiga natureza, ela cresce. E o que ela faz? Ela apaga, ou seja, ela sobrepõe aquela nova natureza. Aí você pode, eu queria usar um exemplo para vocês ainda. Você pode pensar, mas como que isso pode acontecer? Deixa eu explicar. O Espírito Santo dentro de nós, ele tem várias funções. Uma delas é iluminação. Lembra? Nós já falamos sobre isso aqui. O Espírito Santo ilumina a minha mente para que eu possa compreender a palavra escrita, para que eu possa compreender a palavra pregada, para que eu possa compreender essas coisas. Porque se o Espírito Santo não me iluminar, eu não vou aprender. Bom, ele me ilumina, eu aprendo e o meu interior é alimentado. E eu cresço. Esse é o sistema. Veja, agora, o Espírito Santo, ele tem que iluminar alguma coisa, certo? Se eu não leio a palavra, se eu não ouço a palavra, o Espírito Santo vai iluminar o quê? Lembra quando a gente falou sobre o Antigo Testamento como sendo preparação? Se você voltar lá no Salmo 1, no Salmo 1 está dito o que lá? O homem justo, ele faz o quê? Ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. E isso faz dele o quê? Uma árvore plantada junto às correntes das águas, que a folhagem não murcha, no devido tempo dá o seu fruto, ou seja, ela está absolutamente saudável. Por que ela está saudável? Porque ela está sendo bem alimentada. Aí, o que isso tem a ver com o que Paulo está nos ensinando aqui? Veja, a questão é, quem me ilumina para entender essa palavra? É o Espírito Santo. Se eu não trago essa palavra para dentro do meu coração, com a leitura ou com a audição dela,
o que acontece? O Espírito Santo não vai iluminar. Ah, mas pastor, eu tenho alguns versículos decorados. Tem. Se você tem, glória a Deus. Mas a pergunta é, você tem? Tem mesmo? Porque antigamente o povo decorava a Bíblia. Hoje em dia a gente não decora mais. Ah, mas eu tenho a Bíblia no celular. Tudo bem, mas você lê o celular ou você fica 24 horas no Facebook lá? Então, o Espírito Santo é como um grande holofote dentro de você. E ele ilumina o seu interior para que a palavra de Deus seja o seu alimento. Se você não traz a palavra de Deus, que é o alimento, para dentro de você, seja ouvindo, ou seja, vendo, o Espírito Santo vai fazer outra função, porque ele tem várias. Qual que é a outra função dele? Convencer o homem do pecado e do juízo. Então, você se prepare, sem palavra, no coração, para ser iluminada pelo Espírito ou na mente. Então, o que vai acontecer? Ele vai colocar em evidência o quanto você é pecador, o quanto você é mau, o quanto você está condenado. E não são poucas as vezes que o Espírito Santo agindo assim dentro de nós, o sujeito tem ou uma crise de consciência violenta, uma depressão, ou às vezes ele fica tão convencido do seu pecado que ele acaba, mesmo já tendo sido transformado pelo Espírito Santo, regenerado, ser habitação do Espírito, ele começa a desacreditar que ele é filho, porque ele mesmo vai julgar as suas obras e vai dizer, filho, mas não pode, é impossível. E aí acaba se entregando e deixando a velha natureza dominar. Em algum momento o Espírito Santo vai provocar uma revolução lá dentro. Mas por um período ele ficará apagado. A lâmpada não foi tirada, mas foi coberta. E aí a culpa é de quem? A culpa é nossa. Nós que não colocamos o alimento lá na mesa. Vai ficar claro agora com essa última parte. Veja só. Terceira obra do Espírito Santo, no ministério do Espírito Santo na nossa vida. A primeira é batismo, a segunda é habitação e a terceira é plenitude. E aí, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim, enchei-vos do Espírito. Por que eu tenho que me encher do Espírito? Ele já está lá dentro de mim. Sim, ele está lá dentro de você. Mas aí é uma questão de plenitude. É uma questão de você abarcar, abraçar esta luz do Espírito Santo. O poder dele, as obras dele na sua vida. Então nós somos tão maus que nós fazemos uma matemática mais ou menos assim. Bom, se o Espírito Santo está dentro de mim, eu sou salvo. Glória a Deus por isso, que bom, vou na igreja lá 2 vezes por semana e beleza, no resto eu tomo conta da minha vida. É mais ou menos isso que a gente faz. Talvez você não faça essa declaração conscientemente, mas inconscientemente é isso que a gente está fazendo semana após semana. E aí o que acontece? A gente convive com o quê? Com o mínimo do mínimo do Espírito dentro de nós, que é a habitação dele. O batismo e a habitação dele. Mas a ideia de ser cheio de plenitude dele está longe de nós. Seja franco, responda aí. Em algum momento na sua vida, você já se dispôs a obedecer esse texto? Dizer assim, olha, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para obter a plenitude do Espírito. A gente faz compromisso para um monte de coisa. A gente faz compromisso. Faz meta para emagrecer, faz meta para ganhar dinheiro, a gente faz meta para passar num concurso, a gente faz meta para engordar, a gente faz meta para um monte de coisa. A questão é, algum dia na sua vida você já fez um esforço diferenciado para ser cheio do Espírito Santo de Deus? A grande verdade é que nós nos afastamos tanto deste conhecimento e destas práticas que são ordenadas nas Escrituras, que nós nem cogitamos essas coisas. Há 2 semanas atrás, que eu estava lá na conferência lá na igreja de Pinheiros, um dos pastores que estava lá, o pastor coreano, ele estava falando sobre isso, ele estava falando sobre orar no Espírito. E aí foi questionado o que isso significava e qual era a explicação que ele dava, e ele começou a argumentar, e foi uma argumentação longa, de mais de 1 hora,
e ele foi falando, mas em resumo ele disse o seguinte, ele diz, olha, a maioria das nossas orações, elas são carnais, interesseiras, e elas são algo vergonhoso diante de Deus. Não fosse o Espírito Santo transformar essas orações e interceder diante de Deus pelo que é correto, com gemidos inexprimíveis, a gente estava perdido. Mas ele disse algo interessante, ele falou, mas é possível você orar de tal maneira que a sua oração seja agradável, seja boa, e a sua oração agrade o coração de Deus? Ele falou, é possível. Quando você consegue ultrapassar todas essas barreiras das nossas carnalidades e chegar ao ponto de orar no Espírito. E quando eu oro no Espírito, eu faço o quê? Eu oro e peço a Deus as coisas que Deus quer fazer e não as coisas que eu quero. É por isso que Jesus disse lá, quando ele fala sobre a videira, ele vai desenvolvendo que sem ele nada nós podemos fazer. E aí, lá no finalzinho do capítulo 15 lá de João, ele vai dizer assim, ó, se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes e vos será feito. Aí alguém vai dizer assim, olha, Deus tem obrigação de fazer o que eu quiser. A questão é, responde as duas primeiras condicionais. Você está plenamente em Cristo? Segundo, as palavras de Cristo estão plenamente em você? Porque se isso acontecer, você não vai pedir nada que não seja exatamente o que Deus quer para você. E ele estava dizendo, o que é oração no Espírito? É essa oração. É quando eu venço essa barreira de ficar pedindo coisas de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha opinião, e eu chego a um ponto que eu começo a orar e a falar com Deus. A opinião do Espírito, aquilo que o Espírito quer, aquilo que é a vontade de Deus, não é mais a minha vontade. E aí ele falando da experiência pessoal dele, ele tem uma vida intensa de oração, e ele diz assim, ele falou assim, normalmente os primeiros 30, 40 minutos das nossas orações, falando das minhas orações, elas não passam de um balbuciar de um monte de coisa de criança na presença de Deus. Sabe aquelas pirracinhas de criança? Eu quero, me dá. E o pai diz, mas isso não é bom para você, mas eu quero. Ele falou, os primeiros 45 minutos nossos são conversa fiada de criança. Ele falou, só quando passa um tempo que a gente já se esgotou, já está cansado, e o nosso espírito já está amolecido, aí nós começamos a falar no Espírito. E aí que vem a triste constatação, como a maioria de nós não passa mais do que 3, 4 minutos orando, então a oração no Espírito está muito distante de nós. E aí lá foi muito interessante, porque ele falou, vou fazer uma experiência com vocês. Ele estava com 1h10 pregando, ele falou, eu preguei 1h10, nós vamos orar 1h10. E aí vamos ver, talvez vocês sejam melhores do que eu, talvez em 10 minutos vocês estejam orando no Espírito. E eu vou levar ainda uns 40 minutos. E aí foi um momento muito agradável, porque depois de algum tempo de oração, as nossas orações de fato mudaram. Chega uma hora que acabam todos os seus assuntos. E esse é o melhor momento, porque na hora que acabam todos os seus assuntos, aí você tem um tempo de silêncio diante de Deus, e daí você começa a ter uma conversa de verdade com Deus. A gente precisa mudar um pouquinho o caráter do nosso relacionamento com Deus. Quando é que eu começo a chamar Deus de paizinho? Quando acabam todos os meus interesses carnais e humanos, e aí o Espírito começa a coordenar até as minhas palavras, aí a minha conversa com Deus muda. Veja que interessante, até para orar, nós precisamos que o Espírito Santo nos comande. Porque se a gente estiver comandando, a gente é muito mal. Então, essa é uma obra do Espírito Santo. Quer ter plenitude do Espírito Santo? É possível? É. Eu vou precisar trabalhar bastante para isso. Eu vou precisar fazer disso uma meta para a minha vida. E aí tem uma frase que parece um chavão e parece bem batida, mas ela é verdadeira. Poder de Deus na vida de cristão funciona da seguinte maneira: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Você pode dizer as mesmas coisas sem oração, não vão surtir efeito nenhum. Você pode dizer as mesmas coisas com muita oração e o poder de Deus vai falar por você.
E isso vale para fazer, isso vale para falar, isso vale para uma série de outras questões. Veja só, essa é a única atividade do Espírito, o único ministério do Espírito que você é cooperador. No batismo você não coopera em nada, o Espírito Santo entra em você na hora que Ele quer, na hora que Deus determina, Ele te convence e você simplesmente se rende a Cristo Jesus. A habitação não depende de você querer ou não. Se você é de Deus, o Espírito Santo vem e habita em você. E você pode obscurecer, apagar a lâmpada, mas você não pode tirá-lo de dentro de você. Você nunca vai poder fazer isso. Ninguém pode se separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nem você mesmo. Nem nós mesmos podemos fazer isso. Agora, no que tange a plenitude, aí sim, aí é uma questão de cooperação. Aí o Espírito Santo quer ver, deixa eu ver até onde esse camarada quer ir. E eu vou ficar aqui porque eu vou levá-lo aonde ele não dá conta de chegar. E aí imagine no seu coração, estou imaginando no meu. Imagine quanta ansiedade de repente o Espírito Santo tem de nos levar para lugares que a gente nunca imaginou que a gente poderia chegar na nossa vida cristã. Eu queria deixar, eu tenho muita coisa para falar sobre esse assunto aí da filiação, mas eu queria parar aqui. Deus nos adotou na família dele, e para que eu me sentisse filho de verdade, Ele pôs dentro de mim o Espírito do Filho dele, o Espírito de Deus, e esse Espírito comunica ao meu Espírito que eu sou filho de Deus. Ele me convence da verdade, Ele vem morar dentro de mim, nunca vai me deixar, e eu tenho a opção de ser cheio dele. Basta que eu obedeça e dê atenção ao que Ele está me chamando para fazer. Deus nos desperta, o Espírito de Deus nos desperta para orar, nos desperta para ajudar, nos desperta para doar, nos desperta para evangelizar. O Espírito Santo está falando coisas com a gente constantemente. O problema é que a gente está ouvindo outras vozes. Então o desafio para nós nessa noite é o desafio de nós ouvirmos o Espírito, atendermos o Espírito e fazer disso um objetivo para a nossa vida. Chega desses objetivos humanos, carnais. Experimente uma vez, se você não fez isso ainda, colocar como objetivo uma meta espiritual para a sua vida. Eu quero obedecer o que Paulo diz: enchei-vos do Espírito. E aí eu tenho certeza que nós vamos experimentar coisas extraordinárias de Deus na nossa vida. Tá? Quando eu falo extraordinário, não pense vocês que eu estou pensando em ver aqui um aleijado dando pirueta. Se Deus quiser fazer isso, Ele pode fazer. Mas quando eu penso em extraordinário, eu penso em Deus me fazendo vencer, por exemplo, um defeito, uma fragilidade, ou no meu caráter, ou no meu corpo físico, em alguma coisa que eu não consigo. Eu penso em coisas extraordinárias assim. Eu penso numa criança teimosa, que por ela mesma nunca vai deixar de ser teimosa. E de repente Deus vai lá e fala assim: não, eu vou te dar um presente. Acabou sua teimosia. Eu penso nisso, coisas extraordinárias, eu penso nisso. Deus transformando a gente em vasos de honra, vasos para a glória dele. Ok? Deus trabalha em nós. Paulo está dizendo para aquele povo: vocês não precisam de circuncisão, vocês não precisam de marca na pele, vocês precisam desta marca no coração, que é a presença do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. E Deus fez isso graciosamente por todos aqueles que Ele escolheu. E uma vez que Ele fez isso, a única coisa que eu posso fazer é cooperar na plenitude, porque o resto é obra de Deus. Tanto o convencimento no batismo, quanto também a habitação do Espírito. Isso é obra de Deus. Mas assim, pastor, como é que eu sei que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu gosto de ser prático com isso. Olha, numa quarta-feira, com o frio que está fazendo, você podia estar em qualquer outro lugar. Se você está na igreja, você já tem uma grande pista a respeito do que Deus está fazendo com a sua vida. Eu gosto de ser prático com essas coisas. Você podia estar em qualquer outro lugar. O fato de você estar dentro de uma igreja, numa quarta-feira à noite, fria, gelada, ouvindo um cara falar quase uma hora, olha, Deus está fazendo algo na sua vida. Porque senão você não estaria aqui.